Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook. Boa noite ao pessoal do YouTube. E aqui vai um convite vocês do Face, do YouTube. É legal, é bom assistir as lives, é bom assistir pelo YouTube. Mas se for possível, vem para casa. A gente sabe que é bacana, é prático, mas nada substitui realmente o convívio, essa proximidade com as outras pessoas. Vai ser legal. Se vocês puderem, estaremos aqui esperando. Então vamos aos recados da noite. A primeira coisa que a gente sempre pede, para desligar o celular, botar no modo silencioso, para não acontecer de tocar durante a exposição. Manter o silêncio durante a exposição e depois, porque mesmo depois que acaba a palestra, eles têm os trabalhos que continuam na casa, nas câmeras de passe. Nós lembramos que nós temos ali duas caixinhas. Uma é a caixa de vibrações, onde vocês podem colocar o nome de vocês, o nome de parentes, de amigos, conhecidos, encarnados ou desencarnados, para ser colocado nas nossas vibrações. E temos também a caixinha de sugestões, onde aceitamos sugestões de vocês, eventualmente temas de palestra, o que a gente pode melhorar aqui no atendimento da casa, na recepção das pessoas que aqui vêm. Outro recado importante. Domingo, dia 18 de maio, das 9 da manhã às 12 horas até o meio-dia, nós teremos um mini seminário teórico de dirigente de reunião mediúnica, que é quem esclarece os espíritos desencarnados. E nas quartas-feiras, dias 21 e 28 de maio também, teremos o estudo prático das 20 às 21h30, um dia para observarmos o diálogo e comportamento do dirigente e outro para praticarmos como os dirigentes. Temos na casa ainda muitos cursos em andamento e ainda dá tempo de fazer parte das turmas. Basta procurar um trabalhador da casa. Cursos online e presenciais, estudos de livro e de educação mediúnica. Basta, se alguém tiver interesse, procurar ali na secretaria quando chega, conversar com as pessoas que estão ali, elas passam todas as informações. Vamos fazer então a leitura da psicografia da noite. Beneficência. Eles nem sempre estão belos, nem sempre perfumosos, impostos, bem apensoados, porque encontram-se na extrema vulnerabilidade social. São pobres, seus lares estão quase vazios, mesas vazias, faltam leitos, brinquedos, medicamentos. A miséria material ainda é flagrante desigualdade frente a tantas acumulações de poucos. A discrepante realidade marca a sociedade hostil que participamos, onde falta a caridade, mãos amigas e boas que repartam, que agreguem, que compartilhem o que tenham de si. Ainda pensamos no nosso lar e basta. Julgamos os semelhantes, se são merecedores, se fazem jus, se necessitam de fato. Essa é a dúvida da ética moral que começa na consciência. Na realidade, pouco importa as respostas. Fazendo o bem, o que é dado ao semelhante já não nos pertence mais. A responsabilidade lhe é transferida. Nosso senso de justiça ainda é prejudicado pelos preconceitos do mundo, pela crítica excessiva, pelo egoísmo feroz, pelo estreito círculo dos preferidos. Essa é a divisa estreita entre a omissão e a bondade. Façamos o bem, não importa quem. Sejamos honestos. Quantas vezes não fizemos jus ao que fizeram por nós? Muitas e muitas vezes. Não sejamos nós a restringir o olhar ao próximo com viseiras personalíssimas. Afinal, todos somos necessitados. Façamos a outrem o que gostaríamos que nos fizessem. Este é o lema. Abracem a fraternidade como gostariam de ser abraçados por ela. Mensagem psicografada aqui pela médium Elaine em 22 de fevereiro de 2025.
agora aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem fechar os olhos, vamos procurando todos uma posição mais cômoda, mais agradável das nossas cadeiras, poltronas. Vamos acalmar a nossa respiração, serenar nossos pensamentos. Vamos buscar sentir a presença daquele que nos acompanha desde sempre, nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, colocado por Deus para nos conduzir pelo bom caminho, para nos ajudar a trilhar os caminhos dessa vida. Vamos agradecer também a todas as equipes espirituais que prepararam o ambiente, que estarão participando dos trabalhos durante toda a exposição, na câmara de passe, na reunião mediúnica. E acima de tudo, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por todas as lições que nos deixou, por todas as palavras que nos deixou, mas principalmente pelo exemplo de vida que Ele nos entregou. Que Ele continue sendo nosso orientador. E por fim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a quem devemos tudo o que temos e tudo o que somos. E assim ainda, com essa vibração de amor e carinho que nos domina, vamos envolver então o nosso expositor da noite, o irmão Mauro, que é quem vai dar a palestra de hoje. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 17 a 19. É intitulado essa parte, Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas os pais deles. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 36. Bem, é uma coisa assim meio estranha, né, essa lição. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas Jesus, ele sempre nos falou de maneira muito pedagógica, né? Falava por parábolas e alguns ensinamentos diretos. É tanto que a pedagogia é tão boa que até hoje a gente estuda para ver se a gente consegue decifrar de uma maneira mais plausível, mais de acordo com o momento pelo qual a gente passa. E o que Jesus quis dizer com isso? Já conhecendo a natureza humana como só Ele conhece, sabia das dificuldades que nós teríamos e temos ainda até hoje de evoluirmos moralmente, porque a vida material, a nossa vida de relação no mundo encarnado nos seduz, né? Nos seduz. É tanto que a psicografia aqui falando da beneficência hoje, né? Casaram-se as duas lições. Nós vivemos numa sociedade hostil, não é? Quer dizer, a grande maioria de nós, todos, nós não nos excluímos, nós vivemos para o dia a dia, né?
o que hei de comer, o que vou beber, o que vou fazer, onde vou trabalhar. E assim a gente vai passando pela vida esquecendo de cuidar do que não perece, que é o espírito. Então, muitas vezes, nós dedicamos uma vida toda ao trabalho, e nós não percebemos a família crescer. Nós não observamos os filhos crescerem. Nós terceirizamos a educação que deveríamos dar aos nossos filhos. E nós podemos nos arrepender disso mais tarde. A questão do poder, a gente observa ainda hoje no mundo, nós temos guerras, não é isso? Pessoas umas matando as outras a troco do quê? A troco de uma coisa que não se vai usufruir. Não tem como. Não tem como. Nós não levamos nada desse mundo a não ser o que nós somos. O que nós temos fica tudo para trás. Então, quer dizer que nós deveríamos levar uma vida só de contemplação? Nunca. Nunca. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos aprender a cooperarmos uns com os outros. Jesus recomendou isso lá atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo o próprio Cristo resume, o seu ensinamento, é fazer aos outros o que nós gostaríamos de receber. E ao contrário, não fazermos aos outros o que nós não gostaríamos de receber. Parece que é uma lição assim meio esquisita, mas para que isso? É justamente dentro desta base, dentro nessa direção, é que nós vamos nos despojarmos das ambições imediatas. Nós temos que pensar como espíritos que somos. Todos os ensinamentos que Jesus nos deu, ele falava para nós espíritos e não seres humanos dentro de uma reencarnação de 80, 90, 100 anos. Ele fala para nós para a eternidade, porque senão muita coisa não fecha a lição, Porque se nós vivêssemos só uma vez e não voltássemos nunca mais, muitas coisas que Jesus nos ensinou seria inexplicável. Então, nós precisamos, a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma nova maneira de pensar o Evangelho, uma nova maneira de entender o Evangelho, porque o que vínhamos fazendo, eu estou dizendo nós, humanidade. No início, no tempo de Moisés, raríssimas pessoas sabiam ler. A grande massa não tinha a menor noção do que fosse escrita, que dirá a leitura. Então nós éramos guiados por quem sabia ler, nas suas interpretações, os doutores da lei, não é isso? Doutores da lei. Então, esses doutores da lei, por que doutor da lei? Porque eles eram especialistas na lei, eles tinham as suas interpretações, a sua leitura, liam em grego, em aramaico, latim, eram pessoas que tinham essa possibilidade, mas a grande massa, nós não sabíamos. Depois, mais à frente, veio Cristo, continua a mesma coisa. Poucos sabiam ler, e a nossa humanidade vai evoluindo. Com a descoberta da imprensa, da impressão de livros, o primeiro livro editado foi a Bíblia, escrito mecanicamente, vamos dizer assim. Aí sim começou essa divulgação e também a escolaridade, aí começamos a ler, começamos a ter a oportunidade de ler, mas ainda guiados pelos sacerdotes, ou era o padre, ou era o pastor, ou era o ancião, que lia aquilo e dava as interpretações, e nós ouvíamos e acreditávamos ou não, era essa a base. Mas a vida cotidiana continuava.
trabalhando, se sustentando, precisando se alimentar, precisando, né, morar. Então nós nos dedicávamos muito mais à nossa vida material do que à vida espiritual. Então, com o advento da doutrina espírita, em 1857, né, a data que a gente marca como a primeira edição do Livro dos Espíritos, nos trouxe uma nova visão, uma nova maneira de ler o Evangelho. Porque a doutrina espírita nos trouxe a continuidade da vida e a nossa evolução constante através das reencarnações. Né? A doutrina espírita não inventou nada do Evangelho, simplesmente nos dá uma nova maneira mais inteligível de estudarmos, de aprendermos. Né? Vamos analisar aqui nós presentes friamente o que o mundo está precisando mais no momento. Não seria um pouco mais de amor? Não seria um pouco mais de fraternidade? Não seria um pouco mais de cooperação entre os homens? Homens, digo, né? A espécie humana? Né? Então, é isso que nós estamos necessitando para que nós tenhamos um mundo melhor. Agora, o que acontece? Nós agimos egoisticamente, é tipo assim, eu me dando bem, problema dos outros. E nós pensamos assim, enquanto indivíduos, enquanto comunidades, enquanto cidades, enquanto país, enquanto tudo. Está errado. O que divide um país do outro? É uma linha imaginária. Não é isso? Uma linha imaginária, ó, daqui para lá é Brasil, daqui para cá é Argentina, vamos dizer assim. E isso parece que nos torna inimigos. A gente vive competindo. Este é o grande erro. Aí quando nós fechamos os olhos de carne, vamos dizer assim, quando nós desencarnamos, o que nós levamos para lá? O plano espiritual. Um monte de intrigas, um monte de coisas a se acertar, um monte de arrependimentos. E não tem desculpa, né? Sou eu comigo, eu com a minha consciência. Eu posso tentar enganar a qualquer um, eu não engano a mim mesmo. Não tem como. Esta é uma lei que Deus deixou para nós. Né? Entendamos Deus como quisermos. Um velhinho de barba branca, um cosmo, o imponderável, não importa a maneira que a gente tente compreendê-lo, mas é isso o que acontece. E a doutrina espírita nos mostra que a cada reencarnação nós devemos nos ajustar, né? Se tivermos erros, deveremos corrigi-los e deveremos passar por provas para progredir. Mas o que tem acontecido? Parece que nós estamos recapitulando lições há quanto tempo? Há quanto tempo? Então, essa questão de enxergar o mundo, nós precisamos enxergar o mundo, né? A doutrina espírita quer que nós enxerguemos o mundo de uma outra forma, de uma forma mais fraterna. A partir de quem? Do meu vizinho? Não, a partir de mim. Não adianta falar assim, mas ninguém faz. Tá bom, se ninguém faz, você não faz também? Então a gente não pode reclamar. Estou no mesmo barco, não posso reclamar. Agora, a minha consciência me julga, vamos dizer assim, desencarno, estou eu comigo mesmo. Aí eu vou dar uma desculpa para quem? Para mim? Mauro, você não fez porque o seu vizinho também não fazia. Não cola. Não cola. Sabe, nós somos responsáveis pela nossa semeadura, não tem jeito.
E nós passamos por uma fase aqui no nosso planeta, nessa fase de expiação e provas. Isso mostra que nós somos ainda espíritos engatinhando, nós estamos engatinhando dentro da linha de raciocínio, dentro do uso do livre-arbítrio. O mundo anterior ao nosso era um mundo selvagem, um mundo primitivo, onde os espíritos não exerciam o livre-arbítrio, vivíamos como animais pelo instinto. O instinto de sobrevivência, o instinto de procriação, o instinto, enfim. Não éramos famílias, vivíamos em bandos. Depois a gente vai progredindo, até que a gente adquire o raciocínio, como temos hoje, já de há muito tempo, e o livre-arbítrio. Porque raciocinamos, aí nós começamos a optar para que lado nós vamos, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, ficar parado. Fazer o bem, fazer o mal. E aí nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Os animais não são responsáveis pelo que fazem, mas nós somos responsáveis. Nós temos a capacidade de nos organizarmos em famílias, em grupos, em sociedade, trabalharmos em conjunto. Nós temos essa capacidade, coisa que o animal não tem. E por que nós estamos ainda utilizando essa capacidade de raciocinar, de escolher, de optar contra nós mesmos? O Cristo não recomendou que nós nos amássemos? Por que será? Qual a razão? É para que a gente se dê bem, para que nós nos vivamos de uma maneira melhor. Imagine como está a sociedade hoje. Salvo raras exceções, vivemos oprimidos, vivemos presos dentro de casa. A violência, a graça, a droga está galopando, né? O uso de drogas no mundo todo. É o lucro a qualquer custo. O lucro a qualquer custo. E quem está pagando a conta somos nós. Ainda hoje nós observamos lá as pirâmides do Egito. Ai, quanta riqueza! Olha que não sei o quê. Cadê os faraós? Cadê os detentores da riqueza? Onde andam? Onde estão? Evoluíram com certeza, né? Pela distância. Levaram consigo as riquezas? Não. Eles amontoaram as riquezas nos seus túmulos, nas suas tumbas, e estão lá até hoje. Quer dizer, as que não foram saqueadas, né? Comercializadas no mercado negro. Então, nós precisamos prestar atenção na vida. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu não sou um vegetal, eu não sou uma árvore que fica plantadinha ali naquele lugar e vai crescendo, até chegar alguém e derrubar, ou enfim, até expirar a sua vida de alguma forma. Nós temos a capacidade, o poder e o privilégio de agir. E por que estamos agindo tão errado até hoje? Pela ambição do momento. Nós estamos andando atrás do efêmero, do destrutível. Nós precisamos adquirir sabedoria. Tudo o que é matéria no universo, esse cosmo, que nós nem definimos o tamanho e nem até onde vai, nós temos uma vaga noção. Tudo isso está a serviço da evolução da raça humana, dos espíritos. Nós não precisamos negociar com Deus. Deus é dono de tudo, inclusive de nós. Tudo que nós temos de material está para nós utilizarmos.
mas nada nos pertence. O próprio corpo não nos pertence. Daqui a um tempo vai se decompor e voltar para a natureza, né? E o que eu levo comigo? Porque eu não morro, o espírito não morre. Vou levar um monte de quê? De problemas para mim, de mágoas, de ressentimentos. Sabe, é preciso a gente acordar para essas coisas. As lições do Cristo estão aí, a doutrina espírita vem nos dar essa nova roupagem. Peguei aqui 2 trechos da revista Reformador, uma de 1957, escritos de Emmanuel. Nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Né? Eu acho que ele tem razão. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais ajuntados em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublime ação para a vida eterna. É preciso nós incutirmos isso na nossa cabeça. Não adianta eu ficar olhando para as outras pessoas e dizer assim, ninguém está fazendo, eu vou esperar alguém fazer. Sorte de quem faz. Sorte não, né? Muito bem para quem faz. Sabe, gente, isso não é uma coisa fantástica. Às vezes as pessoas imaginam doutrina espírita com fenômenos, né? Coisas maravilhosas, espíritos já desencarnados falando, escrevendo livros, e né, que nem essa psicografia aqui, coisa fantástica, né? Que a médium nos trouxe, que os espíritos trouxeram. Realmente isso é legal, muito bacana. Mas o que eu ganho com isso? O que isso muda na minha maneira de viver? É isso que importa. Se até ontem eu estava tropeçando no erro, vamos acertar a partir de agora. É preciso começar. Não adianta nós chegarmos e falar, mas eu não tenho condição nenhuma, eu só tudo errado mesmo. Tá? Enquanto nos sentimos assim, vamos estar derrotados mesmo. Né? Não esqueço, uma vez um espírito chegou para mim e falou assim, não importa quantas vezes você caia, o que você não pode é ficar caído. Levanta, bate a poeira, vamos embora. Ou vai ficar no chão até quando? Né? Eu tomei esse chacoalhão. E eu não esqueço isso. Então, quer dizer, errar, nós erramos, mas vamos errar por tentar, não errar por omissão. Acho que errar por omissão é pior. Então vamos tentar fazer, vamos tentar melhorar. Quer dizer, não é do dia para a noite que nós vamos virar anjos, né? Mas tão pouco demônios. Tão pouco demônios. Né? Vamos acertar, vamos procurar acertar. Quer dizer, essa questão que nem está aqui, a psicografia falou da caridade, né? Nós temos o costume, como está aqui na psicografia, de ver se a pessoa merece. É um erro. Né? Quem somos nós para julgar se ela merece ou não? Nós precisamos ver se ela precisa. Está precisando? Toma, vai. O que vai fazer com isso? Pouco me importa, importa o que eu fiz. A minha ação. Eu lembro a história do Chico. O Chico sempre dava trazia aquele bolso daqueles paletózinhos sorrados dele, alguns trocadinhos que sempre dava para as pessoas mais necessitadas. Diz que lá em Uberaba tinha um cara que gostava de tomar um gole, né? Vivia por lá dele. O tio Chico, não sei o que, o Chico pegava, dava um dinheirinho para ele. Chico, mas ele bebe. O Chico falava assim, e se hoje ele não beber? Não é? E se hoje ele não beber? Ele tem um dinheirinho para ele comprar outra coisa.
É porque quem somos nós, né? Aí a gente fala assim, não, eu não vou dar dinheiro para aquela pessoa porque ela vai beber. Tá. Aí eu encontro o Manuel ali, meu amigo, né? Num domingo de manhã, vamos tomar uma cerveja, eu pago. Ué, que diferença é essa? Não é? Por que essa diferença então? O meu amigo pode beber, a pessoa que eu não conheço não pode. Sabe, isso não é da nossa conta. Vai saber o que leva aquelas pessoas a estarem no erro. Vamos saber por onde passou, o que está passando, o que está sentindo, não é verdade. Por isso Cristo falou que é para nós não julgarmos. O nosso julgamento pode ser assim, ó, eu acho que aquela pessoa precisa de ajuda. Não cabe a nós separar o joio do trigo. Mas no mundo, eu entendo, quer dizer, a crítica que eu estou fazendo é a nossa maneira de viver, não a nós circunscritos aqui. Porque na guerra, matar dá medalha, não é isso? Pensa bem, destrói, joga bomba, não sei o quê, milhares de pessoas morrendo, aí o cara chega lá e ganha uma medalha. Honra ao mérito. Por quê? Porque está destruindo os outros. Pensa bem se isso é correto. É uma hipocrisia de um tamanho. A gente ouve no noticiário, bombardearam o hospital, porque não sei o quê. Tá, e bombardear outras casas pode? Quer dizer, o hospital não pode, a outra casa pode. Matou o civil, tá, e o soldado pode morrer. É uma hipocrisia de um tamanho que eles vão jogando na nossa cabeça, que isso começa a gente começa a achar normal isso. Não é normal. Pode ser comum, normal não é. A gente observa na internet, tem, não sei se dizer esses sites, canais, coisa, especializados em mostrar bandido morrendo. E tem uma audiência fantástica. É engraçado isso. Porque vai se tornando normal, a violência é normal. O pagar violência com violência é normal. Não é normal. Não pode ser normal. O que nós estamos fazendo neste mundo? Nós estamos aqui para nos destruirmos? Não tem, não tem sentido, mesmo porque a doutrina espírita nos ensina, nós somos indestrutíveis. Nossos corpos podem ser destruídos. E aproveitando, só rapidinho, comemora-se agora a Semana Santa, É uma denominação católica e tal, mas lembra-se aí a crucificação do Cristo e a sua ressurreição, não é isso? Esta parte é muito mais importante para nós prestarmos atenção do que o nascimento do Cristo. Neste episódio, neste acontecimento, Cristo mostrou que nós vencemos a morte. Nós vencemos a matéria. Cristo transformou água em vinho, ele dominava a matéria. Cristo andou sobre as águas, ele dominava a matéria. Ele fez a multiplicação dos pães, ele domina a matéria. Ele morreu e viveu, é a prova máxima de que nós não somos a matéria. Nós somos espíritos e nós temos que aprender a dominar a matéria, como ele fazia. E nós estamos numa atual fase onde a matéria nos domina. As minhas vontades carnais, vamos dizer, superam o eu espiritual. É hora de mudar. É hora de mudar. Para que nós possamos, nós, melhorarmos. E eu falo, e a jornada é individual. Muitos já estão na nossa frente. Nós temos que ir atrás.
Muitos estão atrás de nós, também precisam ser vestidos. Essa é a vida, né? É o que nós estamos fazendo aqui, progredindo até chegarmos no momento em que nós não precisaremos mais reencarnar. Aí a história já vai ser outra, que nós não sabemos direito o que vai ser, mas é melhor do que agora, com certeza. Que nós não teremos que carregar esse peso, né? Esse peso que nos limita, né? Temos aí o limite da visão, da audição, né? Um monte de limitações. E o próprio peso mesmo, a carregar. O corpo vai envelhecendo, adoecendo e a gente carregando. Então, com certeza, então, a próxima fase, sem corpo, lá na frente, vai ser melhor. Vai ser mais leve, literalmente. Tá bom? Então, eu acho que a lição de hoje passa por aí. Aquele que quiser salvar a vida física, vai perder. Não tem como. Né? Não tem como. Porque a vida física não nos pertence. Não adianta. Não adianta. Fala assim, é minha esposa, não é. Meu filho, não é. Meu pai, não é. Nada é meu. Agora, eu sou. Certo? É isso que a gente precisa prestar atenção. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos mais uma vez, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar nossos olhos. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada de ouvir as palavras do Evangelho, as lições deixadas pelo Mestre, aqui trazidas pelo nosso irmão. Que possamos todos levar as bênçãos que aqui recebemos até as nossas casas e que, chegando lá, possamos repartir parte dessas bênçãos com os nossos entes queridos que lá estão. Uma boa noite a todos, que assim seja, graças a Deus. Lembrando que agora peço que continuemos em silêncio, que os trabalhos continuem na Câmara de Paz. Uma boa noite.